Você sabia que 95% dos crimes cometidos em São Paulo ficam impunes? Nós vivemos em um mundo, em um país onde nós vemos muita desigualdade. E hoje nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa desigualdade, vamos falar sobre um pouco dessa impunidade também, essa impunidade que fomenta o crime, ou seja, por saber que as pessoas não são punidas, as outras pessoas acabam sendo incentivadas a cometer mais crimes. Nós estamos seguindo essa linha de raciocínio da revista de EBD, Escola Bíblica Dominical, e vamos seguir a série falando sobre Eclesiastes. E nós vivemos num mundo totalmente desequilibrado. Jesus disse que o sol nasce sobre justos e injustos, e a sua chuva vem sobre os maus e os bons. Então a natureza, ela tem uma igualdade, ela trata todos de uma forma igual. As decisões que as pessoas tomam é que acabam prejudicando ou favorecendo elas. Nós vivemos em um sistema governamental, e isso não é só porque é Brasil, é claro que no Brasil nós podemos ver mais disso, onde as coisas realmente são injustas. Por exemplo, as desigualdades. Você pega um salário de um político e um salário de um trabalhador. Não que o político não trabalhe, ele faz sim o seu trabalho, mas nós vemos como o financeiro dessas pessoas, os salários que elas recebem são assim exorbitantes, enquanto outras pessoas fazem trabalho até vezes, de repente, muito mais digno, de forma muito mais honesta, que tem os políticos que são honestos, sim, obviamente, mas esses que muitas vezes fazem um trabalho de maneira bem honesta, direitinho, e acabam recebendo um salário menor. Mesmo diante dessas situações, dessas injustiças vindas dos nossos governantes, Salomão, ele nos recomenda a honrar o rei, ou seja, honrar os governantes, e ele diz que isso é um sinal de sabedoria. Sabemos que todas as autoridades são constituídas por Deus. Salomão diz assim: eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Eclesiastes 1, versículo 2. A submissão dos sábios não significa cumplicidade. Ser submisso é uma coisa, ser cúmplice dos atos de injustiça é outra. Então é claro que nós vamos reivindicar, vamos falar o que é certo, nós vamos ter o nosso posicionamento, mas não vamos condenar, não temos esse poder de condenar o governador. Não vamos ficar aqui amaldiçoando os governadores, porque toda autoridade é constituída por Deus, e a orientação bíblica é justamente o contrário: orarmos pelos governadores, pelas autoridades. Orai pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Foi perguntado para o teólogo John Stott até onde deve ir a nossa submissão às autoridades, e ele respondeu: até onde não for ordenado o que Deus proíbe e não for proibido o que Deus ordena. Porque antes de qualquer constituição, a nossa Constituição está aqui, ó. A nossa Constituição é essa, Constituição do cristão. E Salomão, tentando entender todas essas questões, essas desigualdades, ele começa a refletir na limitação dele. Ele reconhece as limitações que nós, seres humanos, temos para entender todas essas desigualdades. Por exemplo, quando uma pessoa comete vários delitos, várias coisas erradas, age de uma forma, vive a sua vida de uma forma devassa e não é punido, prejudica várias pessoas, e mesmo assim a gente não percebe muitas vezes a retribuição, a recompensa de Deus, ou seja, o castigo de Deus sobre essas pessoas. Parece que elas vão vivendo uma vida do jeito que elas acham que deve viver. E Salomão começa a perceber essa limitação que nós temos para entender essas coisas. E o autor aqui da revista que nós estamos estudando
menciona uma frase de uma peça de Shakespeare que diz: há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que a nossa vã filosofia. Isso nos leva a entender que somos limitados para compreender algumas coisas. E o autor da revista escreveu assim: há muitos que querem ultrapassar os limites impostos por Deus. Satanás tentou ser mais do que Deus havia determinado para ele e viu a sua própria desgraça. O mesmo aconteceu com nosso pai Adão. Não queira ser mais do que Deus determinou para você. Saiba quais são os seus limites. Deuteronômio 32, 35, Deus fala: a mim pertence a vingança, a mim pertence a recompensa. Em Eclesiastes 8:13, Salomão reconhece que, embora os ímpios tenham seus dias prolongados, a recompensa deles certamente virá. E Salomão não esconde o seu desapontamento com o sucesso dos ímpios, mas ele vê seus dias como sombras, vê os dias dos ímpios como uma nuvem que passa. E no versículo 12 mostra que os justos podem ter convicção de seu triunfo. Que tudo está sob o controle do Senhor e que nenhum de seus planos pode ser frustrado. E o pregador, diante desses limites que a humanidade encontra para compreender algumas coisas que acontecem debaixo do sol, ele nos dá uma solução, nos leva a uma filosofia de vida que nos direciona a uma coisa, que é desfrutar da vida. Nós, seres humanos, temos uma tendência de ficar olhando para o passado com uma nostalgia ou até com uma certa culpa. Por que eu não fiz? Um arrependimento. Por que eu fiz? E também para o futuro, a ansiedade, né? Então, o passado nos leva à depressão, o futuro nos leva à ansiedade. Então, um olhar totalmente voltado para o passado pode nos levar à depressão, e um olhar totalmente voltado para o futuro pode nos causar ansiedade. E o rei Salomão nos aponta, a palavra de Deus nos aponta a desfrutarmos o presente. No versículo 15 de Eclesiastes, está escrito isso. Salomão nos diz para desfrutarmos as nossas vidas, desfrutar do fruto do nosso trabalho e viver com alegria, pois nós só temos o presente para viver. O autor da revista nos mostra algumas coisas pelas quais nós podemos ser gratos, pela alegria da salvação, pela certeza da vida eterna, pela promessa de provisão e cuidado de Deus, pela nossa adoção, fomos adotados como filhos, herança dos bens celestiais, pelo controle de Deus sobre nossa vida presente e futura, pela generosidade da graça e do amor do Pai Celestial. Nos é dado aqui também na revista uma reflexão, dizendo que imagine o que estaria na lápide de uma pessoa que realmente desfrutou a vida, que viveu a vida com alegria, viveu o presente. E estaria escrito assim: contemplei muitos pôres do sol, amanheceres, subi montanha e contei estrelas. Tomei chuva e sorvete, caminhei pelas ruas e brinquei com crianças. Procurei não ser tão sério, relaxei o meu rosto e dei boas gargalhadas. Andei descalço e não fui escravo de padrões impostos e nem da moda. Trabalhei honestamente, critiquei pouco e tentei ser humilde. Mais amei do que odiei. Libertei prisioneiros dentro de mim e descobri o sabor do perdão. O sabor de perdoar. Soube valorizar meus queridos como as pessoas mais importantes para mim. Não tive tudo o que quis, mas desfrutei do pouco que tive. Procurei ser fiel a Deus e troquei as minhas murmurações pela arte de viver de bem com a vida. Então nós compreendemos pela fé que tudo o que não é feito para o bem é vaidade e correr atrás de vento. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida.
Graça e paz a todos.